Vamos começar com oração. Podia baixar sua cabeça, fazendo um favor. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença. Nós oramos para que a palavra do Senhor fale conosco. Nós oramos para que sejamos abençoados, renovados, atraídos para o Senhor. Que esse amor, essa paixão de estar no Senhor e ter plenitude do Senhor também redunde para a glória do nome do Senhor, conforme o Senhor realiza os teus propósitos na face da terra. Pedimos a bênção do Senhor. Nós não estamos atrás só de mais um culto, mais uma reunião, mais um programa. Nós estamos atrás de proximidade do Senhor, proximidade com o Senhor e não religião. Oramos, Pai, por aproximação, que sejamos aproximados. Oramos no poderoso nome de Jesus. Nesta noite eu quero falar da vida de oração e de intercessão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem que se desgastava em oração. Ele se desgastava em oração à luz das promessas de Deus, consciente que Deus queria tornar-se conhecido, que aqueles que o conhecessem continuassem a conhecê-lo até ter pleno conhecimento de Deus, até ter plenitude de Deus. Era muito normal para o apóstolo Paulo orar pela expansão do Evangelho. Ele até disse assim: por esta causa eu, Paulo, prisioneiro do Senhor, oro pelos não-judeus. Ele orava pelos não-judeus, ainda que ele também orasse pelos judeus, para que os não-judeus conhecessem o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, não só conhecessem e parassem de conhecê-lo e vivessem uma vida vazia, desanimada, triste, mas continuassem conhecendo e desejando ter plenitude de Deus. O apóstolo Paulo orava para que o Evangelho se expandisse na face da terra, à luz da promessa de Deus, Abraão, Isaque e Jacó, à luz da promessa que Deus fez pelos profetas, às nações. Claro que também ali já tinha o ensino do Senhor Jesus. Para o apóstolo Paulo, como ele citou em uma das suas cartas, falando da revelação de Deus e da expansão do Evangelho pelo mundo, ele disse, citando Isaías: hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, entenderão aqueles que não haviam escutado sobre ele. As nações nada sabiam, não tinham as escrituras, não tinham os profetas, não tinha Isaías, mas tinha a promessa de Deus, de que o conhecimento de Deus chegaria a todos os povos, em todas as línguas e em todas as nações. Mas o apóstolo Paulo estava preocupado pela evangelização do mundo, pelo avanço do Evangelho, para que eles se tornassem participantes das promessas que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó, para que eles se tornassem com Israel co-herdeiros da promessa de redenção, tornassem membros da mesma família e coparticipantes da promessa de redenção em Cristo Jesus, e assim eles se tornariam uma família. Quando o apóstolo Paulo se desgastava em oração ao longo da sua vida, mas neste momento eu estou pensando de Paulo lá na sua casinha em Roma. Tirando as pessoas ricas, as casas eram realmente muito pequenininhas. E ali na sua prisão domiciliar, acorrentado a um tronco, tendo um soldado romano dentro ou fora da casa, ali ele buscava a Deus e orava. Presta bem atenção que as circunstâncias eram de tribulação, como o Senhor havia dito. O Senhor havia dito ao apóstolo Paulo, diretamente no seu coração, e através do profeta Ágapo, que esperava cadeias e prisões, esperava correntes e prisões. Ele foi preso em Jerusalém, foi levado até Cesareia, onde ficou 2 anos preso, foi escoltado até Roma. Finalmente ele chegou em Roma, estava lá acorrentado, preso numa pequena casa,
e era até motivo de escândalos. Tinha pessoas que desviavam porque Paulo estava preso, mas Paulo mesmo estava na bênção. Nós precisamos entender que a tribulação não é igual estar na bênção. Tribulação não é igual não ter plenitude de Deus. Tribulação não é igual estar desanimado. Tribulação não é igual não ter paz de Deus. Tudo depende de você buscar a face de Deus e se deleitar em Deus. Lá na sua prisão domiciliar, Paulo orava, Paulo buscava Deus, e o poder de Deus estava em operação naquela situação aparentemente de derrota. Quanto mais ele orava, mais Deus falava ao seu coração. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Quanto ele mais orava, mais o poder de Deus estava em operação, porque ele não orava em troco de uma fórmula mágica de sucesso, ele orava em troco da própria presença de Deus, para que ele e os gentios pelos quais ele orava, os não-judeus pelos quais ele orava, tivessem conhecimento de Deus, mas continuassem a ter conhecimento de Deus até plenitude de Deus. E ali, conforme ele orava, no seu coração, ele sabia: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Quanto ele mais orava, mais ele buscava, a despeito da sua prisão domiciliar, Deus estava lá, a presença estava lá, ele evangelizava a guarda pretoriana, ele aconselhava e consolava aqueles que iriam visitá-los, estavam muito preocupados, e ele escrevia as cartas que você está lendo. Deus falava ao seu coração: eu sou poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa ou está pedindo. Você está orando pela expansão do Evangelho, era como se Deus falasse: mas você nem sabe que a terra é redonda. Você está orando para que o Evangelho se expanda, e vai expandir sim por toda essa terra que é redonda e você nem sabe. O Evangelho vai se expandir até Araçariguama. O Evangelho vai se expandir para línguas que ainda não existem, elas virão a existir, e as suas cartas serão lidas em várias línguas do mundo que agora nem existem. Deus não falou claramente assim, mas o Senhor fazia saber no seu coração que ele operaria muito mais, muito além do que ele estava pensando, conforme ele orava pelos não-judeus. Nos dias do apóstolo Paulo não existia língua portuguesa, não existia língua espanhola, nem francesa, nem italiana, nem a língua romena, nem a língua catalã e qualquer outra aí que eu esqueci de origem latina. Essas línguas vieram a existir depois. A Bíblia veio existir depois nessas línguas. As cartas de Paulo são lidas muitos séculos depois nessas línguas, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Ele estava acorrentado, parecia situação de derrota, mas não era de derrota, porque o Senhor havia dito que era isso mesmo que aconteceria. Ele se tornaria prisioneiro, mas foi um prisioneiro na presença de Deus. Foi um prisioneiro com o poder de Deus em operação. Foi um prisioneiro evangelizando toda a guarda pretoriana. Foi um prisioneiro escrevendo cartas que são lidas em muitas línguas. Era um prisioneiro que o poder de Deus estava em operação, numa situação aparentemente de derrota e de fraqueza, mas não era. Não era, porque Paulo sabia que não basta se converter, você tem que continuar desejando Deus e orar para ter plenitude de Deus. A maior tragédia que nós temos por aí afora é que os crentes não são instruídos, não buscam, e a tragédia fica pior ainda porque tem pastores, missionários, apóstolos que não oram para ter plenitude de Deus.
E o meio evangélico tenta substituir aquele vazio do coração, de falta de plenitude de Deus, por fórmulas mágicas de sucesso que não vão funcionar. Nada vai substituir Deus e a sua plenitude. Às vezes tentam substituir Deus por objetos ungidos que são vendidos nas igrejas para colocar na porta, para colocar debaixo de travesseiro, tudo porque o lenço de Paulo curava. Mas o lenço de Paulo era de Paulo, meu irmão. A camisa de Paulo era de Paulo. E a cueca dele era dele também. Se ele estava cheio de Deus e da plenitude de Deus, ao ponto do seu lenço se colocado em alguém curasse, não era motivo de fórmula de sucesso para Paulo. Paulo não disse assim: eu estou aqui nessa prisão, por favor, traga de volta todas as minhas cuecas ungidas, todos os meus lenços ungidos, que está um vazio aqui no meu coração. Esse vazio era preenchido com a presença de Deus. Paulo tinha vida de oração naquela prisão domiciliar. Paulo podia andar para cá e para lá até onde a corrente permitia, e ele orava, ele buscava a Deus, e o poder de Deus estava em operação naquele momento, enquanto ele recebia visitas, enquanto ele evangelizava, enquanto ele escrevia cartas. Ele não estava atrás dos seus objetos ungidos, do seu lenço ungido, ele estava atrás de Deus, e ele sabia que não era só para ele. Ele sabia que era para todo filho e filha de Deus, para pastor, para missionário, para obreiro, para apóstolo, que nós temos que desejar Deus e a sua presença e orar para ter plenitude de Deus. Temos que orar para ter plenitude de Deus, e a plenitude de Deus não tem nada a ver com a circunstância. Você pode estar envelhecendo e morrendo, ainda assim com plenitude de Deus. O profeta Eliseu estava morrendo, e um rei foi visitá-lo para saber se teria vitória contra os sírios, e não, e naquela hora Deus falou: pegue as suas flechas, joga aí pela janela. Era para jogar todas, jogou só uma parte, falou assim: porque você foi desobediente, você só jogou algumas, você vai ter algumas vitórias contra a Síria, mas depois a Síria vai te dominar. Se você tivesse ouvido a voz de Deus, você ia dominar a Síria. E ele estava morrendo, e ele morreu depois, mas ele tinha a plenitude de Deus, mesmo que estivesse morrendo. A gente pode ter plenitude de Deus na tristeza, na tribulação, acorrentado. Qual que é a diferença? Desejar Deus e buscar a sua face e orar por plenitude de Deus. Paulo orava para que o evangelho avançasse, mas para os gentios, que se tornaria uma família de Deus, da família de Deus com os judeus, continuasse a conhecer a Deus até ter plenitude de Deus. E ele orava acorrentado, enquanto o poder de Deus se manifestava na sua vida, de tal maneira que não era a tribulação que escandalizou alguns, que até desviaram, que impediam o poder de Deus. O que impede o poder de Deus é pecado. O que impede o poder de Deus é fórmula de sucesso evangélica. O que impede o poder de Deus é correr atrás de lenço ungido. O que impede o poder de Deus é não buscar a face de Deus e desejar Deus. É a falta de desejo de Deus que é a razão de tanta pobreza, de tanta religião morta, de tanto culto morto, de tanta reunião morta, de tanto missionário vazio, de tanta briga, de tanta divisão, de tanto ódio, de tanta inimizade, porque falta a plenitude de Deus. Plenitude de Deus depende de estar diante do trono de Deus, se humilhando e buscando, porque vem dele. Não vem de religião, não vem de objetos ungidos. Se você abrir a sua Bíblia em Efésios, e a partir desse momento
de preferência com a Bíblia de papel, porque essa Bíblia aqui tem o WhatsApp, já tem o Zapgate aí. Essa Bíblia de WhatsApp o diabo está usando muito. Usa a Bíblia de papel, irmão. Não tem fake news na Bíblia de papel. De agora em diante, no livro de Efésios, capítulo 1, verso 16. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Efésios 1, 17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. Verso 18, com palavras abundantes, como é próprio de Paulo, ele simplesmente está dizendo que você também conheça a sua herança em Cristo. Verso 19, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação de sua poderosa força ou do seu poder. Paulo orava pelos Efésios: Pai, dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor, que eles tenham conhecimento da herança que eles têm em Cristo, que eles conheçam o teu poder. Ele orava também que eles conheçam o teu amor. Ele orava também para que eles tivessem plenitude de Deus. Ele sabia que não vinha de objetos ungidos, não vinha de religião morta, não vinha de rotina morta, vinha de uma pessoa que desejava Deus e buscava Deus e se humilhava diante de Deus, e a despeito de toda a tribulação, o poder de Deus opera, e o poder de Deus está em operação em nós, e plenitude de Deus pode ser experimentada em qualquer situação e darmos frutos. Assim ele orava: Senhor, que os não-judeus conheçam o Senhor, que os não-judeus tenham os seus pecados perdoados e sejam santificados em Cristo Jesus, pois por isso Deus chamou Paulo. Quando Jesus apareceu para Paulo, ele disse lá em Atos 26, eu te apareci para você ser testemunha do que você está vendo. Eu te apareci para você poder falar para as pessoas que eu estou vivo. Eu te apareci para te enviar a judeus e não judeus, para abrir-lhes os olhos, convertê-los das trevas para a luz, da autoridade de Satanás para Deus, e para que através da fé em mim sejam perdoados e santificados. Mas ele estava acorrentado, ele já tinha implantado muitas igrejas. O que é que ele podia fazer? Ele podia orar. Pai, que a expansão do Evangelho ocorra nessa face da terra. Mas tendo ocorrido, não pare aí, dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor, que eles conheçam o teu poder, que eles conheçam o teu amor, e que neles habite a plenitude de Deus. Senhor, isso só será possível se o Senhor, segundo a riqueza de sua glória, os fortalecer no Espírito Santo, porque é o Espírito Santo, é dele que vem espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus, é dele que vem o poder de Deus e a revelação do amor de Deus, para que tenhamos plenitude de Deus. Não vem de objeto ungido, não vem de religião morta, vem de Deus. Por isso ele orava, por isso ele buscava que o Evangelho avance, que os gentios se tornem um com os judeus, numa única família, mas tendo conhecido Deus, continue a conhecer até ter plenitude de Deus. E assim o apóstolo Paulo orava. Efésios 2, verso 19: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Vocês, Efésios, que receberam Jesus, vocês agora são da família de Deus. Judeus e não judeus que recebem Jesus, se tornam filhos e filhas de Deus, são da família de Deus. Se tornaram, Efésios 3, verso 6, acompanha aí, Efésios 3, verso 6, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel,
cordeiros da promessa de redenção em Cristo Jesus, membros do mesmo corpo, da família de Deus e coparticipantes da promessa em Cristo. Que promessa é essa em Cristo? Que judeus e não judeus são salvos em Cristo Jesus, como o Senhor havia prometido. Senhor, que os não judeus, pessoas de toda a terra, de todas as etnias, que nada sabem do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que eles se convertam, que os seus pecados sejam perdoados, que eles sejam santificados em Cristo Jesus, que eles se tornem coparticipantes com Israel, membros da mesma família, coparticipantes da promessa. Senhor, abençoa, opera, que o Evangelho se expanda pela face da terra. Sim, Paulo orava que judeus e não judeus se tornem uma família, membros do mesmo corpo, que sejam da família de Deus, mas tendo conhecido a Deus, que pelo Espírito de sabedoria e revelação eles tenham pleno conhecimento de Deus, que eles conheçam o teu amor, que eles conheçam o teu poder, que eles conheçam o amor de Cristo, que neles habita a plenitude de Deus. Essa é a oração do apóstolo Paulo. Efésios 3, verso 1. Por esta razão eu, Paulo, por essa razão oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. A vida de oração de Paulo incluía orar pelas nações, para que pessoas de todas as nações fossem salvas, perdoadas e santificadas e se tornassem com judeus uma família. Por esta causa eu oro por vocês. Tem promessa de salvação, tem promessa de redenção. Eu oro por vocês. Por esta razão eu oro para que se torne uma família com judeus. Eu oro para que tenham vida de Cristo. Eu oro para que conheçam a Deus. Eu oro para que tenham espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. Por essa razão eu oro. Os judeus gostavam de orar em pé. Presumo que ele orou em todas as posições, mas de vez em quando ele ajoelhava. Efésios 3,14. Por esta razão, à luz do que ele vem falando aqui em Efésios, que o gentio se torne uma família, membros da família de Deus com os judeus, por terem conhecido o perdão de pecados e a vida eterna que é em Cristo Jesus. Efésios 3,14. Por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe nome toda a família no céu e na terra. Que no contexto de Efésios, esta é a família de Deus, composta por judeus e não judeus, que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Por esta razão ajoelho-me diante do nosso Pai, do qual nós recebemos o nome de que somos família, de que somos seus filhos, quando recebemos Jesus, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Paulo está dizendo: eu me ajoelho diante do Pai Celestial. Ele não seria o nosso Pai se não fosse Cristo Jesus. Ele não seria o Pai dos judeus e de pessoas de todos os povos se não fosse Cristo Jesus. Mas agora que nós somos salvos, Ele é o Pai de todos os salvos que estão no céu, de todos os salvos que estão na terra, e por esta razão eu me ajoelho diante dEle. Eu intercedo que as nações te conheçam, mas não só te conheçam, continuem de conhecer até ter plenitude de Deus. Por essa razão eu me ajoelho diante do nosso Pai e eu oro. Verso 16. Aqui está a fórmula de sucesso. Nós estamos nos dias da fórmula do sucesso. Você quer fórmula de sucesso? É essa aqui. Fórmula de sucesso não é comprar objeto ungido nas igrejas. A fórmula do sucesso é se dobrar do seu joelho diante do seu Pai Celestial. Esta é a fórmula de sucesso.
Tem crente vazio porque não dobra os joelhos. Tem missionário, pastor e apóstolo vazios, vendendo fórmula de sucesso, enganando o povo, porque não dobra os joelhos diante de Deus. A fórmula de sucesso é essa aqui: eu dobro o joelho diante do nosso Pai. Verso 16: eu oro para que, segundo as riquezas de sua glória, ou suas gloriosas riquezas, os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito Santo, ou os fortaleça com poder pelo Espírito Santo no homem interior. Se você estiver lendo uma Bíblia mais formal, eu oro para que você seja fortalecido com poder pelo Espírito Santo, e só quando isso acontecer, só quando Deus ouvir a sua oração, é que Cristo habitará no seu coração de maneira clara e evidente. Só assim você estará arraigado e alicerçado em amor. Verso 17: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados em amor e alicerçados em amor, venham conhecer o amor de Deus, a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Verso 19: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo orava para que os gentios conhecessem a Deus, se tornasse uma família, membros da família de Deus com os judeus, co-herdeiros da promessa de redenção em Cristo Jesus, porque Deus prometeu às nações, Abraão, Isaque e Jacó, e pelos profetas às nações também, participantes do mesmo corpo, da mesma família, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa de redenção. Ele orava para que judeus e não judeus se tornassem uma família só, tendo conhecimento de Deus, esse conhecimento chegasse até ter plenitude de Deus. Não adianta só ter conhecimento de Deus. Tem gente que pensa assim: eu estou salvo, não vou para o inferno. Mas vive vazio. Não vai para o inferno, mas vai chegar no céu vazio. Ou então ele tentou fórmulas de sucesso que não deram certo. Ou ele comprou o lenço ungido. Mas se o lenço ungido resolvesse, Paulo não ia orar. Paulo ia fazer campanha: por favor, todas as minhas roupas, que eu já não tenho muito, eu sou prisioneiro, mas tudo que eu tenho aqui, vocês andaram levando para pôr na cabeça de não sei quem, por favor, traz de volta. Porque agora quem está vazio sou eu. Se tinha unção até na roupa, é porque ele dobrava o joelho diante do Pai. Eu dobro o joelho diante do Pai, Pai de todos os salvos, quer estejam na terra ou no céu, ou na terra. De todos os salvos em Cristo Jesus, que se tornaram membros da família de Deus, eu me coloco de joelhos, eu falo: Pai, segundo a riqueza da sua glória, segundo a riqueza do teu poder, fortalece com poder aqueles que já conheceram o Senhor. E ele estava sendo fortalecido a despeito da tribulação, e dava muito fruto naquela situação difícil. Fortalece-os com poder pelo Espírito Santo. Aí eles vão conhecer o teu amor, a profundidade, a largura, o comprimento. Eles vão conhecer a altura, eles vão conhecer o teu amor. Eles, verso 19, vão conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então, quem conhece a Deus, precisa continuar conhecendo até ter espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento. Quem conhece a Deus tem que continuar conhecendo, até conhecer o seu poder e o seu amor, até que neles Cristo habite de maneira abundante, até ter plenitude de Deus.
Irmãos, mas isso não vai acontecer só porque eu fiz esse curso, aquele curso, antes ainda que todos os cursos sejam bons. Nós temos cursos no Vale, temos cursos na igreja, faz parte. Tem que frequentar discipulado, tem que fazer curso, fazer discipulado de casais, faz parte. Mas nada vai substituir o que Paulo escreveu aqui. Eu oro para que Deus, segundo a sua riqueza em glória, fortaleça com o poder do Espírito Santo. Aí vocês vão conhecer o poder de Deus, o amor de Deus, e terão plenitude de Deus. Paulo orava para ter plenitude de Deus. E Paulo orava para que os gentios tivessem plenitude de Deus. Fazia parte da vida de oração, de intercessão pelos não judeus. Verso 1 do capítulo 3. Esta é a razão que eu oro, eu, Paulo, prisioneiro do Senhor, e a favor dos não judeus, para que, tendo conhecido a Deus em Cristo Jesus, continuem conhecendo até ter pleno conhecimento, continuem conhecendo o amor de Deus e o poder de Deus até ter plenitude de Deus. Mas isso não vai acontecer por objetos ungidos, não vai acontecer por fórmulas de sucesso. Isso vai acontecer quando Deus, segundo a sua riqueza em glória, fortalecer com o Espírito Santo. Crente precisa orar regularmente. Crente precisa até jejuar por isso. Crente precisa até fazer campanha por isso. Crente tem que buscar estar na plenitude de Deus. Mas é difícil, porque ora uma vez por semana, uma vez por mês, e olhe lá. Se convidar para orar, a reunião fica pequenininha. Pastor tem até que enganar crente, né? Fala para ele vir para o culto e faz ele orar. Porque se falar que ele vai orar, ele não vem no culto. Então, para ter plenitude de Deus, tem que orar. Tem que aprender a orar. E nós mudamos o formato do culto de quarta-feira para ser um culto com louvor e oração, e também com palavras inspirativas bem rápidas de 5 minutos. É uma reunião só de 1 hora. Ela é definida por 3 palavras. Ela é uma reunião dinâmica, edificante, de oração. Dinâmica, edificante, de oração. Dinâmico é diferente de monótono. Ela é dinâmica, edificante e de oração. Porque quem não aprendeu a orar, precisa aprender a orar. Porque se tem um segredo, se tem uma fórmula de sucesso, é essa. Eu dobro o meu joelho diante do Pai, da onde só dele pode vir Espírito Santo. Só Ele pode derramar o Espírito. Só Ele pode batizar com o Espírito Santo. Eu dobro o meu joelho e falo, segundo a sua riqueza em glória, fortaleça com o Espírito Santo. Aí nós vamos conhecer o teu poder, o teu amor. E aí Cristo vai habitar ricamente em nós. E aí nós teremos plenitude de Deus quando nós conhecermos o amor de Cristo. Pai, segundo a sua riqueza em glória. Este é o sucesso, essa é a fórmula do sucesso, não tem outro. Não é objetos ungidos, é você aprender a orar e buscar a Deus. Na quarta-feira, quem não sabe orar, eu convido você a vir para você orar. É fácil orar, você vai orar com quem está orando. Você entra no meio da oração, quando você vê, você está orando. Espírito Santo vem, solta a sua boca. Então, quarta-feira é uma reunião dinâmica, edificante, de oração. Quem não aprendeu a orar, vai aprender a orar orando. Mas é reunião também que vai tirar crente atrás da moita. Tem crente que escondeu na moita. Ele falava aleluia, glória a Deus. Aí ele foi atrás da moita e se escondeu. Tem vergonha de falar aleluia, glória a Deus. Ele orava em línguas, ele foi atrás da moita, ele escondeu atrás da moita. Ele não ora mais em línguas. Tem medo, tem vergonha.
Quando sai um glória a Deus, um aleluia, é só na zombaria. Uma brincadeira aqui, aleluia, glória a Deus. Vamos imitar o cabo da Ciolo, glória a Deus, glória a Deus. Só fala glória a Deus para zombar, para brincar. Não fala mais glória a Deus, sinceramente adorando o Senhor. Quando também não imita dom de línguas com zombaria, não ora mais em língua que é dom do Espírito Santo, está atrás da moita, tem vergonha. Na quarta-feira, irmão, a foice de Deus vai cortar tudo quanto é moita, e o crente vai falar aleluia, glória a Deus, vai orar em língua de novo. Nós estamos orando e buscando a Deus, para nas quartas-feiras termos uma reunião dinâmica ao contrário de monótono, edificante. Quem não aprendeu a orar, vai orar. E quem foi atrás da moita, irmão, só de pisar no átrio, o Espírito Santo, a foice de Deus vai cortar a moita. Estava com vergonha de falar aleluia, glória a Deus. Só louva a Deus se for para brincar, se for para zombar. Só fala em língua se for imitando ali numa piada. Sinceramente, irmãos, eu não sei como é que é você, mas o Espírito Santo é Deus. O único pecado que não tem perdão é blasfemar contra Ele. Na teologia eu sei qual é a explicação. Por via das dúvidas é melhor não brincar com Ele. Lá no YouTube tem um videozinho imitando o pentecostal. Corta, irmão. Não fica ouvindo até o final para você dar risada. Você vai dar risada do dom do Espírito Santo. Não brinca com o Espírito Santo de Deus. Não brinca com louvor, não brinca com adoração. Os crentes, além de não orar pela plenitude de Deus, além de for tudo para trás da moita, quando vai louvar, quando vai falar dos dons, é de brincadeira, na zombaria. Fala, mas com quem que eles estão brincando? Com aquele que criou bilhões de galáxias? Então o que está acontecendo, irmão, é a miséria, é a pobreza, porque as fórmulas de sucesso não deram certo. E também os objetos ungidos também não deram certo. Que eu vou falar até ruim, porque as pessoas fazem na simplicidade, e eu não quero também ofender, mas eu preciso falar. Tem crente que pensa que vai resolver problema porque abriu a Bíblia no Salmo 91. Eu preciso dizer para você que os demônios têm o Salmo 91 decorado. Eles têm outras partes da Bíblia decorado. Eles possivelmente estavam na terra desde a época que ela era sem forma e vazia, há milhões de anos. Não adianta você abrir o Salmo 91 e a vida está em pecado. Não adianta abrir o Salmo 91 e você não ora e não tem plenitude de Deus. O demônio dá risada. Tem gente endemoniado que o demônio ainda recita o Salmo 91 para aquele irmão que está mandando embora e ele não sai. Ele está tirando um sarro, porque ele sabe o Salmo 91. E sabe os pactos que a pessoa faz, e sabe que quem está mandando embora está vazio, não tem plenitude de Deus. Então ele tira um sarro. Salmo 91 não vai resolver nada automaticamente. Se você temer o Senhor e andar nos seus caminhos, e orar por plenitude de Deus, na hora que você precisar, virá poder, autoridade, ousadia, e o demônio vai embora na mesma hora. Na mesma hora. Se você brincar de louvar a Deus, brincar de orar em línguas, vai brincando. Hora que encontrar um endemoniado, vai levar uma surra do endemoniado. Porque está vazio, não tem plenitude de Deus, só está com brincadeirinha com as coisas espirituais. Só tem um segredo. Por essa causa, me coloco diante do Pai e eu oro. Pai, segundo a riqueza de sua glória, fortalece-me com o poder do Espírito Santo, lá no meu interior, que Cristo habite no meu coração,
que eu conheça o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que eu seja cheio de toda a plenitude de Deus. Isto vem do Espírito Santo em resposta de oração. O crente precisa aprender a orar. Ah, pastor, não sei orar. Vem na quarta-feira, é 1 hora, edificante, dinâmico ao contrário de monótono, edificante, dinâmico, com oração. Vem na quarta-feira, vai durar 1 hora só, mas vai pegar fogo, irmão. É reunião do fogo e da glória. É reunião do povo que fala aleluia, glória a Deus. É reunião que o Espírito Santo corta a moita e o crente sai da moita para falar aleluia, glória a Deus. É a reunião que quem não ora mais em língua vai voltar a orar. Já tivemos algumas delas, todas muito abençoadas. Mas eu quero convidá-lo a fazer isso que eu acabei de pregar agora. É a fórmula de sucesso de Paulo. Ele estava acorrentado, ele estava orando, estava cheio de poder de Deus. As cartas dele estão lidas agora em português, essa língua nem existia, e muitas outras línguas que não existiam 20 séculos atrás. E Deus falava para ele: Paulo, eu sou poderoso para continuar orando. Sou poderoso para fazer muito mais do que você está pensando. Vou te contar como é que Paulo descobriu isso lá nas regiões celestiais. Chegou um crente de Araçariguama, o primeiro crente que ele encontrou, primeiro convertido. E o convertido deu testemunho, sou de Araçariguama. Lá tem o Vale da Bênção, centro de oração, pastor Jonathan, encontrei Jesus assim, assim, assim. Sabe qual foi a primeira coisa que Paulo falou para essa pessoa? Paulo falou: Araçá o quê? Porque as pessoas não sabem falar o nome da nossa cidade. Aí ele repetiu: Araçariguama. Aí Paulo pensou consigo mesmo: bem que o Senhor falou, enquanto se ora pelos gentios, para eles conhecerem a Deus, terem plenitude de Deus, eu vou fazer mais do que você está pensando. Ou não é que foi parar o evangelho lá em português, em Araçariguama? Aí ele encontrou Pedro, contou o testemunho para Pedro. Sabe qual é a primeira coisa que Pedro falou? Araçá o quê? Aí ele repetiu: Araçariguama. Pedro e Paulo sabem falar Araçariguama lá nas regiões celestiais. Vamos orar por isso, Senhor, gente, vamos orar? Vamos fazer reunião do pentecostal aqui, irmão, aleluia, glória a Deus. O crente já saiu da moita, já? Levanta aí o crente, faz reunião de 2, 3 pessoas, sai da moita, irmão. Sai da moita, mas reunião faz rapidinho, grupo de 3 pessoas, não fica numa linha não. Não fica numa linha não, faz grupos mesmo. Se alguém não conseguiu fazer grupo, ajuda. Se alguém não sabe orar, ajuda. Faz grupo de 3 pessoas, não faz linha. Não faz linha, faz grupo. Grupo de 3 pessoas. Aí onde você está, comece a orar. Ora como Paulo: Pai, eu me coloco diante do Senhor, segundo a sua riqueza em glória, fortalece-me com o Espírito Santo. Eu preciso conhecer o teu poder, eu preciso conhecer o teu amor, eu preciso conhecer o amor de Cristo e ter plenitude de Deus. Pai amado, perdoa, eu brinquei de falar aleluia, glória a Deus. Eu brinquei com o dom de línguas, perdoa, Senhor. Perdoa pelas minhas palavras frívolas, perdoa. Eu preciso do Senhor, eu preciso da tua presença, eu preciso de tua glória, eu preciso da plenitude de Deus. Pai amado, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Vai renovando o teu povo, renova o teu povo, enche o teu povo com o Espírito Santo. Precisamos da plenitude de Deus, precisamos da tua glória, precisamos dos milagres, precisamos da libertação de pecados, precisamos de drogados libertos. Nós precisamos do Senhor. Pai, perdoa, Senhor. Nós corremos atrás de fórmulas de sucesso, nós corremos atrás de objetos ungidos, mas nós não corremos atrás da tua presença, nós não oramos por plenitude de Deus. Que nós possamos conhecer o amor de Cristo e sermos cheios da plenitude de Deus.
Paulo, naquela prisão domiciliar, ele orava, ele dobrava o joelho: Pai, perdoa, Pai, perdoa, perdoa porque nós não oramos, perdoa porque nós não buscamos, perdoa, Senhor, perdoa porque procuramos objetos ungidos, perdoa, Senhor, porque não buscamos a Tua presença, perdoa, Senhor, perdoa. Fortalece-nos, Senhor, com a Tua presença, fortalece-nos, Senhor, com Teu poder, lá no interior do nosso ser, fortalece-nos com poder, pelo Espírito Santo, que possamos conhecer o Senhor e o amor de Cristo e ter plenitude de Deus. Que o Evangelho continue se espalhando nessa terra, Pai amado, que os não-judeus se tornem uma família com os judeus, membros da família de Deus, co-herdeiros, coparticipantes da promessa de redenção em Cristo Jesus. Pai, Senhor, perdoa, nós temos um Pai poderoso, um Pai amoroso, e nós esquecemos de buscar a Tua face. Perdoa, Senhor, perdoa, porque nós não buscamos a Tua face. Perdoa porque nós substituímos por fórmulas de sucesso. Perdoa, renova o vale da bênção, renova essa igreja, renova os nossos ministérios, renova, Senhor, renova a igreja brasileira, renova a igreja brasileira, Pai. Precisamos falar mais do Senhor, buscar mais a Tua face. Oh Pai, oramos no poderoso nome de Jesus.